E aí, eu sou o Léo, e como eu disse no review do capítulo passado, o Oda não tá de brincadeira com os últimos lançamentos. Foi só a gente sair de Egghead e o mangá começou a pegar fogo com o núcleo do Barba Negra e todos os mistérios que envolvem esse personagem. E agora temos ainda mais mistérios e uma luta épica que tá acontecendo. Aokiji versus o seu antigo mestre, Monkey D. Garp, o herói da marinha. Mas como vocês sabem, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda, e a gente vai bem mais a fundo nesse capítulo, então sem mais delongas, bora direto pro vídeo. O capítulo começa exatamente onde o último parou, com a resolução do ataque absurdo do Garp quando ele chegou em Hashinuzo. E encarando todos os piratas presentes ali naquela ilha, ele tá pronto para resgatar o Kobe, porém, algo o surpreende e eu imagino que também te surpreendeu quando você tava começando a ler esse capítulo, pois simplesmente Hibari é congelada por Aokiji que chega diante do seu antigo mestre. E ele já aparece diante dele falando uma frase muito forte: "Você vai ser capaz de matar o seu antigo aprendiz para salvar o atual? Eu gosto de como você faz exatamente o que você quer. E é exatamente isso que eu tô fazendo, por isso que eu tô com o Teach." E vamos lá, se você tinha qualquer esperança, pelo menos até segunda ordem, de que o Aokiji tava com o Teach por algum interesse ou até para traí-lo no futuro, esse diálogo deixou essa ideia um pouquinho nebulosa. Eu ainda acredito que a Aokiji é um agente duplo dentro do bando do Barba Negra, porque é muito difícil imaginar que um personagem como ele, com o senso de justiça que ele tem, tá nesse bando de piratas que, além de muito maligno, o capitão deles é bem burro, mas eu vou comentar disso mais à frente. Já que o capítulo passado e esse capítulo um pouquinho mais à frente mostrou que o Barba Negra não é tão estratégico nem tão inteligente quanto a gente imaginava. Mas pra mim ainda tem uma possibilidade muito grande de que o Aokiji seja infiltrado no bando do Barba Negra ou que esteja ali por outros interesses para chegar a algum certo lugar. Principalmente por uma fala muito curiosa que ele tem ainda nesse capítulo no flashback que vem logo a seguir a esse diálogo. E depois de muito tempo, desde Punk Hazard, finalmente vemos o primeiro encontro entre Kuzan e o Barba Negra. Aproximadamente um ano após a batalha entre almirantes que aconteceu em Punk Hazard, o bando do Barba Negra aparece em uma certa ilha em que o Aokiji estava. E bom, a gente já conhece muito bem o poder do Aokiji, mas ver nessa página dupla o San Juan Wolf completamente congelado é uma coisa bem assustadora. E é então que o diálogo entre eles começa. Toda a situação em que os piratas ficam muito pacíficos junto com a Aokiji, e como o Aokiji é muito receptivo com os piratas do Barba Negra, já me deixou com uma pulga atrás da orelha. Como eu disse anteriormente, o Oda deu uma noção muito grande do senso de justiça que o Aokiji tem. Desde o passado, no flashback em Ohara, quanto no presente, quando o Aokiji encontrou com Luffy, tanto em Marineford quanto naquele arco horrível do Foxy, ele aparentou ter um senso de justiça muito aguçado. Isso porque o Luffy, mesmo sendo um pirata, conseguiu o respeito do Aokiji, tratando a sua tripulação como prioridade, dando sua própria vida para enfrentar um cara que ele não conseguiria vencer. Então não é como se ele tivesse cooperado simplesmente com réis piratas, ele cooperou com alguém que provou uma postura de capitão e que estava fazendo algo certo. Principalmente depois que a gente sabe lá no flashback de Ohara que ele viu a promessa que o Sol fez pra Robin de que um dia ela encontraria verdadeiros amigos, e ele vendo esses amigos na figura do Luffy e de toda a tripulação, ele deixou ela fugir com eles. Ele também não foi conivente com o que aconteceu em Ohara e ficou muito irritado com o Sakazuki naquela época. Então por que um cara como esse cooperaria tão facilmente e ficaria tão amigável com piratas tão violentos e que trazem tanto caos como o bando do Barba Negra? E sinceramente o que a gente se pergunta é até o que o próprio Doflamingo se pergunta: o que um homem como você está fazendo nesse lugar? Então é muito suspeito que ele tenha sido tão receptivo com piratas como esses. Isso, pra mim, implica que ele tá querendo alguma coisa dentro do bando do Barba Negra ou chegar a algum certo lugar ou algum ponto da história. E sinceramente, até o momento, eu acho muito difícil que o personagem tenha virado a chave tão facilmente assim depois daquela luta com a Kainu. E aqui chegamos no ponto do diálogo que é mais importante. Depois dessa recepção amigável e essa brincadeira que acontece entre o bando do Barba Negra e o Kuzan, o Barba Negra chega pra ele perguntando sobre o homem da cicatriz de queimadura e que aparentemente esse homem tem o último poneglyph que resta. E aqui temos mais informações sobre o homem da cicatriz de queimadura. Acredita-se através de uma certa lenda popular que esse homem tá dentro de um navio negro e ele consegue criar redemoinhos destruindo os seus inimigos. A gente vê até uma pequena imagem de um galeão destruindo um navio com um redemoinho dentro da névoa. É aqui que Shiryu chega a uma conclusão muito interessante. Aparentemente ele acha que esse cara faz parte do governo mundial, já que faria muito sentido que o governo mundial escondesse o último poneglyph para impedir que grandes piratas cheguem até o tesouro One Piece. E é aí que com suas cicatrizes de queimadura da luta contra Kainu, Aokiji faz um trocadilho dizendo que ele pode
pode ser esse homem mostrando as suas cicatrizes. Mas antes de prosseguir, vamos falar sobre essa tal lenda. Essa brincadeira do Aokiji meio que tirou a possibilidade de que ele seja esse homem. Até porque eu acho que o Oda não colocaria algo tão óbvio, um diálogo tão idiota pro Aokiji meio que entregar, entre aspas, pra gente que ele é esse homem. Ou não, né? Vai que o japonês trola a gente mais uma vez. Mas eu não acredito que o Aokiji seja essa tal pessoa. Primeiro que, se pararmos pra pensar, esse encontro entre Barba Negra e Aokiji aconteceu um ano após a luta dele contra o Akainu. E essa lenda que o Lafitte fala parece ser algo muito mais antigo do que o normal. Pelo menos muito mais antigo do que um ano que aconteceu da batalha entre Akainu e o Aokiji. E convenhamos, há um ano atrás daquele evento, o Aokiji não tinha aquelas cicatrizes. Mas tem algo muito importante nesse próprio diálogo dele que a gente tem que levar em consideração. A Aokiji fala que qualquer memória que ele tem sobre Poneglyph ficou em Ohara e ele teria uma memória bem clara se tivesse visto uma pedra vermelha como aquela. E por mais que eu acredite que o Aokiji não seja esse cara, ele levantou a bandeira de Ohara nesse momento. E agora eu quero que você se lembre do diálogo do já falecido que tá lá em cima ou lá embaixo, o Capitão Eustace Kid. No fim de Wano, quando o Luffy tem 3 Road Poneglyphs, o Kid se gaba que por mais que ele não tenha esses 3, ele ainda assim pode ter alguma informação com o homem da cicatriz de queimadura. Agora pensem comigo, os Road Poneglyphs só podem ser lidos pela única pessoa viva que é conhecida que sabe ler isso, que é a Robin. Se o Kid não se preocupou em capturar a Robin, é porque mais alguém nesse mundo tem conhecimento sobre os Poneglyphs, muito provavelmente é o homem da cicatriz de queimadura. Isso implica que esse cara provavelmente sabe ler os Poneglyphs. O Oda até dá destaque nesse momento para a expressão da Robin ao saber disso. E outro detalhe que reforça a ideia de que o Barba Negra falou de que ele pode ter o Poneglyph em si, é que mesmo sabendo que o Luffy tinha 3, o Kid ainda se considerou estar na frente, já que ele tinha informações sobre esse cara da cicatriz de queimadura. Logo, aparentemente esse cara tem algo com o último Poneglyph que resta, colocando o Kid à frente do Luffy que não sabia nada a respeito disso. E vamos lá, a gente sabe que as únicas pessoas atualmente que sabem ler os Poneglyph, ou que sabiam, era o povo de Ohara. A Robin e o Sol são os únicos 2 sobreviventes daquele evento. Oden morreu e era o último Kozuki da sua linhagem que sabia ler e escrever os Poneglyph. Então, por eliminação e por questão de tempo, esse cara, se ele sabe ler realmente os Poneglyph, é algum sobrevivente de Ohara e isso explicaria o nome das cicatrizes de queimadura. É um cara que sofreu cicatrizes no evento que aconteceu em Ohara. A Robin aprendeu a ler os Poneglyph através dos livros que ela roubava da biblioteca de Ohara e esses livros ainda foram conservados e estão em Elbaf. Por eliminação, a não ser que esse cara seja alguém do passado do mundo de One Piece, há uma chance muito grande de que esse cara seja um sobrevivente de Ohara ou até mesmo Jaguar de Sol que tem os livros em Elbaf e pode ter aprendido através deles. Note que quando Vegapunk fala sobre a existência desses livros, ele cita o Jaguar de Sol que ele ainda tá vivo e ele aparece todo enfaixado. Seria esse o tal homem da cicatriz de queimadura? Ou alguém do passado que sabe ler os Poneglyphs ou como Shiryu disse, alguém do governo mundial? Bom, vou deixar essa pra vocês, mas ainda vamos fazer um vídeo exatamente só sobre esse tema. No fim do flashback, Barba Negra oferece para que Aokiji entre para sua tripulação depois do Aokiji quase ter matado eles congelados, já que a galera do seu bando queria pegar a fruta do Aokiji para dar para algum deles e eles terem esse poder. E aparentemente Aokiji aceita o convite e estamos aqui como no tempo presente, ele enfrentando até mesmo o seu antigo mestre. E voltando para essa batalha, eles continuam discutindo e Aokiji até tenta congelar Garp, mas ele quebra facilmente o gelo e joga Aokiji no chão com muita violência, com mais um novo ataque, partindo praticamente o chão no meio, afundando o antigo almirante. Sinceramente, eu não consigo nem imaginar quem é que vai parar um velho desse. Com certeza em algum momento o Oda vai simplesmente cortar essa batalha e a gente só vai saber dela depois do que acontecer em Egghead com o bando do Luffy, mas sinceramente a gente torce muito para que o pior, que é o que a gente acha que vai acontecer, que a morte do Garp não aconteça assim tão rápido na história. E é nesse momento, como sempre, que o Oda corta completamente a batalha e a gente vai para a Ilha Winner, onde Barba Negra enfrentou Law. E assim como a gente esperava, o bando do Law foi completamente derrotado e ele e Beppo, que na verdade são os únicos personagens desse bando que a gente realmente se importa, estão no chão completamente ensanguentados. Tite se gaba de ter vencido o Law e ele se pergunta o que vai fazer em relação àquele capitão. E é aqui que eu queria falar algumas coisas sobre o Barba Negra. Capítulo passado ele se mostrou bem ignorante sobre a questão da Sword dentro da marinha. Mesmo sem praticamente nenhuma grande estratégia, ele ainda manteve o Kobe ali e atraiu o Garp para sua ilha, quase matando a maioria de seus piratas. E nesse capítulo ele apareceu derrotando o Law, que tem a Ope Ope no Mi, a fruta suprema dessa história. Essa fruta consegue deixar alguém com a vida eterna. Isso é simplesmente o maior poder de One Piece. E mesmo que ainda saia outra tradução, ainda assim o Barba Negra cogitou vender o poder da Ope Ope no Mi ou usá-la para os próprios interesses ou colocar a vida eterna nele próprio. Cara, que tipo de estratégia é essa? Ele é um dos personagens que a gente espera que seja um dos vilões finais do mangá e ele simplesmente age como uma criança que só quer poder. É muito engraçado isso e aparentemente esse pode ser até o motivo da derrota do Barba Negra no futuro pro Luffy.
Luffy. O Barba Branca e Marineford deixou isso bem claro quando deu aquela porrada no Barba Negra, dizendo que ele se gabava muito dos seus poderes e não tinha tanta experiência de batalha. Então eu imagino muito que tudo que acontece em relação à estratégia e as outras coisas que acontecem com Barba Negra dentro da obra são muito fruto da sua própria tripulação, que ele conseguiu ao longo da sua jornada. Isso porque vemos até mesmo nesse capítulo que Shiryu é uma mente muito pensante em relação à estratégia e que Lafitte é um cara que tá muito ligado nas coisas que acontecem ao redor do mundo. Não é à toa que o Lafitte também apareceu dentro da reunião que acontece com o Sengoku a respeito do Shichibukai, e ele fala que o nome do Barba Negra é um nome muito bom a ser considerado para um próximo Shichibukai, e é o que acontece dentro da história. E se a gente parar pra pensar, isso acontece até mesmo no bando do Luffy, já que ele é muito ingênuo em muitos dos casos e é o bando que resolve as coisas pra ele. De qualquer modo, Law tava no chão completamente derrotado, e enquanto o Barba Negra ficava se perguntando o que ele ia fazer, o Beppo viu aquela situação. E é nesse momento que, mesmo com toda a tripulação sendo derrotada, Beppo usa a droga que o Chopper deu pra ele e se transforma de forma forçada na forma Sulong. E isso foi digno de um braço direito, já que ele disse que o Barba Negra não ousasse encostar as mãos no seu capitão. Eu fico me perguntando por que ele não usou a forma Sulong antes, mas ok. De qualquer modo, é isso que faz a fuga do Law e que faz ele sair com vida daquele lugar, já que Beppo consegue afastar a tripulação do Barba Negra e levar Law pro fundo do mar. Então, pra alegria de muitos, inclusive a minha, o Law saiu com vida dessa batalha, o que era muito improvável, mas realmente aconteceu. Só que isso não impede que o narrador fale aquilo que também aconteceu nessa luta. Os piratas de Trafalgar de Law foram completamente derrotados. E bom, pelo menos ele conseguiu fugir com vida, né, Kid? Só que a situação que o Law tava era crítica, já que ele parece muito ferido, e bom, parece que o Aokiji também da batalha com o Garp tá do mesmo jeito. Mas de qualquer modo, é muito importante que o Law ainda saia com vida, já que a OP no Mi pode ser muito importante pro que ainda vai acontecer dentro da história, já que eu não imagino que o Oda introduziu o poder da juventude perene sem que ele vá usá-lo futuramente. E convenhamos, é muito difícil que o Oda matasse um personagem tão querido quanto o Law nesse momento da história. Mas de qualquer modo, nesse capítulo tivemos a batalha entre Law e Barba Negra e o resultado do que aconteceu com o Law saindo com vida, ou seja, a OP no Mi ainda está em mãos aliadas, por assim dizer, e ainda pode ser muito relevante dentro do mangá. A gente também viu o primeiro encontro entre Aokiji e Barba Negra, que reforçou ainda mais a ideia de que ele é um personagem que é como se fosse um agente duplo infiltrado naquele bando, e isso ainda resultou no diálogo que trouxe muito mais mistérios para a obra, que é sobre o Homem da Cicatriz de Queimadura. E a gente ainda vai comentar muito aqui no canal sobre esse tal mistério. E o que será que ainda vai acontecer com o Garp, o herói da marinha que tá em Hashinozu? A cada capítulo que passa, o Oda nos dá mais perguntas do que respostas, e a gente ainda tem assunto pra caramba pra falar sobre esses últimos capítulos aqui no canal. Ah, e por fim, o que será que aconteceu com o nosso capitão e qual vai ser o incidente de Egghead? Bom, isso é assunto para um próximo vídeo. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube. Também confere a nossa descrição com o nosso Instagram, onde você pode mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo, e a comunidade do canal. Mais uma vez eu sou o Léo, muito obrigado pra quem assistiu até aqui, e se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo, bem-vindo de volta Pelé. E é isso galera, valeu!